E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Giovanni de volta. E depois de uma longa pausa no canal, eu estou voltando com os vídeos de engenharia química. Dessa vez eu pensei em construir uma série agora sobre balanços de massa e energia. E, bom, por que começar por isso, né? Bom, balanço de massa e energia, na verdade, é uma disciplina muito importante para o curso de engenharia química. Na verdade, se você entendeu os vídeos de reatores químicos, você muito provavelmente teve uma boa formação ali na parte de balanço de massa e energia, porque muitas das coisas que eu usei nos vídeos de reatores eu peguei de balanço de massa e energia. Esse vídeo então vai ser uma pequena introdução a balanço de massa e energia. Vou falar um pouco sobre o que são esses balanços, o que são os princípios de conservação, que é no que eles estão baseados, um pouco de sistemas fechados e sistemas abertos, que são as classificações que foram feitas em torno dessa disciplina, e algumas equações e noções básicas que você vai ter que usar para resolver as questões de balanço de massa e energia que a gente vai resolver depois. E também trouxe dois exercícios, são exercícios bem legais, eu acho que vocês vão poder aproveitar bastante desse vídeo introdutório, mesmo que você já manje de balanço de massa e energia, mas só queira realmente fazer uma revisão de novo. Então, vamos lá. Mas afinal, o que que são balanços, né? Quando a gente pensa em balanços, eu normalmente lembro dos balanços financeiros de uma empresa ou de saldos e débitos num cartão, que é exatamente a contabilização de uma grandeza, que é o dinheiro, certo? Qual a diferença então para a engenharia? Na engenharia a gente tem grandezas um pouco diferentes que precisam ser contabilizadas. Nesse caso de balanço de massa e energia é exatamente massa, matéria, né? Algo físico, e a energia, que é um pouco mais não palpável, mas ainda assim existem maneiras de nós quantificarmos a energia. Então, praticamente tudo dentro da engenharia química usa balanço de massa e energia, em maior ou menor grau. E eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco para vocês verem. Os balanços que nós vamos estudar foram baseados em princípios da conservação da massa e da energia, ou seja, são leis físicas. Através de observação, conseguiu-se descobrir que em um sistema fechado, a massa do sistema se mantinha constante, apenas havia transformações dos componentes desse sistema. A energia também ela só se transformava em diferentes formas de energia, energia térmica, energia elétrica, potencial, que se transformam de várias maneiras diferentes. E é a partir daí que nós vamos começar o nosso estudo. Para ajudar a sistematizar esse estudo dos balanços, os sistemas foram divididos em dois tipos, os fechados e os abertos. O sistema fechado é aquele sistema que não troca material pelas suas fronteiras. Por exemplo, numa garrafa térmica, a garrafa vai perder calor para o ambiente se ela for deixada em algum lugar por vários minutos. Mas a água dentro dela não pode ser perdida. Ela pode até evaporar, mas a garrafa vai estar fechada e você só vai perder material se você abrir a garrafa. Uma panela também sendo aquecida no fogão, uma panela que você fechou bem ali. A comida, a água que está em volta da comida, tudo que está dentro dessa panela não vai sair da panela por uma fronteira ou alguma coisa assim, a não ser que você abra a panela e transfira o conteúdo para outro lugar. Então, esse é também um sistema fechado, apesar de também estar ganhando energia pelo fogão, através da chama do fogão. Então, é importante a gente estabelecer essas diferenças. Num contexto de engenharia química, existem poucos sistemas que são fechados mesmo. O reator batelada é um sistema fechado, porque você coloca as substâncias dentro e depois de um tempo elas reagem e formam outras substâncias. E eu pensei também num sedimentador ou decantador, que seria um aparelho industrial que recebe uma mistura ali, por exemplo, água e areia, e depois de um tempo, se ficar paradinho por diferença de densidade, o sólido separa do líquido, né? Existem várias outras misturas em que você pode fazer isso, em que a diferença de densidade é menor, então leva mais tempo para separar as fases, né? Mas seria também considerado um sistema fechado durante o processo de sedimentação. Já os sistemas abertos são todos aqueles que podem trocar matéria pelas suas fronteiras.
E dentro dessa classificação, qualquer processo contínuo é classificado como sistema aberto. Dentro da engenharia química, então, como a gente tem diversos processos contínuos, na verdade a engenharia química foi construída em torno de processos contínuos, você tem vários exemplos. Reatores CSTR, reatores PFR, colunas de destilação, tambores flash, trocadores de calor, cristalizadores, evaporadores e assim por diante. A partir de agora, nessa segunda parte, nós vamos ver conceitos que vão ser muito importantes para resolver questões futuras que a gente vai apresentar. São eles a fração, composição mássica e molar, concentração, vazão, pressão e temperatura. A definição de fração mássica ou molar é a razão entre a quantidade de um componente e a quantidade de todos os componentes de uma mistura. Vamos definir então a fração mássica como x de I, que I vai ser um dos componentes da mistura. Então, a fração mássica vai ser a massa de I sobre a massa da mistura inteira. Já a fração molar, vamos definir como Y. Então, a fração molar Y de um componente I vai ser o número de mols de I sobre o número de mols da mistura total. Também podemos relacionar a massa de um componente com o seu número de mols pela massa molar, que é uma constante, e nós temos a massa molar de todos os elementos da tabela periódica e podemos então saber a massa molar de qualquer substância que nós tivermos conhecimento da estrutura. A partir dessas definições, nós podemos elaborar outras definições, como a massa molar média de uma mistura. E o que vai ser essa massa molar média? Vai ser a massa molar de cada um dos componentes ponderada pela sua fração molar. Isso é possível traduzir nessas duas expressões que eu coloquei aí. A gente pode definir tanto a massa molar média pela fração molar e pela massa molar, quanto pela fração mássica e pela massa molar de cada um. E por fim, a gente pode também estabelecer essas outras duas equações utilizando as quantidades puras mesmo de cada um dos componentes. Então, o número de mols e o número de mols total, a massa total e a massa de cada um dos componentes. Já a concentração é uma grandeza sobre unidade de volume. Então, a gente vai estar falando sempre da quantidade, seja ela em massa ou em mol, sobre o volume que aquela mistura está ocupando. Veja que não existe distinção, nesse caso, entre uma concentração mássica ou uma volumétrica. Isso é algo que a gente precisa definir ao fazer o problema. Além disso, quando a gente fala de gases, é muito comum ter uma terceira concentração, vamos dizer assim, que é a concentração total. Na verdade, ela vai ser o número de mols de todos os gases que estão presentes ali naquela mistura sobre o volume que é ocupado por aquele gás. E também é possível relacionar a fração mássica com a concentração e a densidade, ou seja, a concentração mássica vai ser igual à fração mássica vezes a densidade daquela mistura. Já a vazão é definida como alguma grandeza se deslocando através do tempo. Normalmente, vamos estar falando aí de quantidade de matéria ou volume. Então, podemos definir uma vazão mássica, uma vazão molar e uma vazão volumétrica, sendo que essa última, normalmente, ela não é definida para cada um dos componentes. Normalmente, ela é definida só para a mistura como um todo. Já a vazão mássica e a vazão molar nós podemos definir tanto para uma mistura quanto para componentes separados nessa mistura. Além disso, nós podemos relacionar as vazões mássica e molares através da massa molar e também podemos relacionar com a vazão volumétrica através da densidade. Por fim, a gente consegue comparar vazões mássicas de cada componente, vazões molares de cada componente, com as vazões mássica e molares totais, utilizando as definições de fração mássica e fração molar, como eu mostro na última linha. Quando falamos de pressão, podemos estar falando tanto em relação a líquidos quanto gases. No caso dos líquidos, utilizamos a pressão estática, que é a pressão que uma coluna de líquido exerce sobre o ponto mais fundo dessa coluna. Para isso, usamos a equação da hidrostática, que é essa equação que fala que a pressão num ponto qualquer no fundo
é igual a pressão num ponto qualquer mais acima, mais a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido. Isso em qualquer ponto. É através dessa equação que a gente consegue calcular, por exemplo, a pressão que vai fazer em algum ponto no fundo do mar a partir da pressão na superfície da água. Através dessa equação, a gente pode chegar em alguns resultados interessantes. Por exemplo, uma diferença de pressão de 1 atm, se estivermos falando de uma coluna com mercúrio, vai dar exatamente 760 milímetros, que é a medida milímetro de mercúrio, ou seja, 760 milímetros de mercúrio é equivalente a uma atmosfera padrão. Já para os gases, nós podemos simplesmente utilizar a lei dos gases ideais. É interessante considerar que podemos relacionar a fração molar com a lei dos gases ideais e desenvolver uma nova variável chamada de pressão parcial. A pressão parcial ela é equivalente à fração molar, só que ela considera a pressão total do sistema ponderada pela fração molar. Por exemplo, se considerarmos a nossa atmosfera, que tem muito mais nitrogênio do que oxigênio, a pressão parcial do nitrogênio é bem maior do que a do oxigênio e vai ser proporcional à fração molar de nitrogênio no ar. Também precisamos considerar um fato sobre os aparelhos que medem a pressão. Eles normalmente medem o que chamamos de pressão manométrica, ou seja, eles não medem a pressão absoluta que está ali dentro do aparelho. Eles medem uma diferença entre a pressão dentro do aparelho e a pressão externa, que normalmente é a pressão atmosférica. Por causa disso, nós precisamos considerar essa diferença que existe entre a pressão absoluta e a pressão manométrica para fazer os nossos cálculos, já que os cálculos de engenharia são feitos todos em cima de pressões absolutas, não de pressões manométricas. Nesse caso, podemos estabelecer essa equação, em que a pressão absoluta é igual à pressão manométrica mais a pressão externa do aparelho. A pressão manométrica ela pode ser zero, ou ela pode ser até negativa. Só que a pressão absoluta é sempre maior do que zero, que a gente não consegue criar um vácuo perfeito. E na maioria dos casos, como eu já falei, a pressão externa é igual à pressão atmosférica. Por fim, vamos falar um pouco sobre a temperatura, apesar de não ser nada de muito novo. A temperatura é a medida da energia cinética média das moléculas de uma substância ou de uma mistura. Ela normalmente é medida em 4 escalas, que é em graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit ou Rankine. E Rankine nem é assim tão comum. Eu elenquei abaixo as 4 conversões mais comuns que precisam ser feitas entre medidas de temperatura. Mas é importante salientar que nem sempre a gente está interessado em medidas de temperatura diretas, mas em deltas de temperatura. Então eu botei logo depois as principais relações que existem entre deltas de temperatura, sendo que você pode ver que Fahrenheit e Rankine estão relacionados da mesma maneira que Kelvin está para Celsius. E aí a única região que vai ter diferença é que a escala de Fahrenheit e a escala de Rankine é 1,8 vezes maior do que a de Celsius ou de Kelvin. Então vai haver essa diferença de 1,8 que a gente precisa considerar em deltas de temperatura. Se a gente estiver falando de uma medida direta de temperatura, utilizamos as equações acima. Se ficou alguma dúvida em relação a isso, eu sugiro que você assista o Dicas da Engenharia 1, que eu falo um pouco sobre análise dimensional, conversão de unidades e falo sobre essa característica da temperatura, então de ter uma temperatura direta, absoluta, e um delta de temperatura. Agora vamos fazer alguns exercícios. Esse primeiro exercício tem uma mistura de benzeno, ciclohexano e tolueno, que eu mostrei as estruturas abaixo, e a proporção mássica entre eles é 1 para 3 para 6, ou seja, para cada 1 grama de benzeno tem 3 gramas de ciclohexano e 6 gramas de tolueno. O problema pede qual vai ser a fração molar de cada componente. A primeira coisa que a gente vai fazer é assumir uma base de cálculo, ou seja, é um valor arbitrário que a gente vai utilizar para transformar as proporções em um valor absoluto e depois transformar o valor absoluto numa proporção de novo, que é a fração molar. Veja que é um valor arbitrário porque não importa o valor que eu escolher. No fim das contas, a proporção tem que se manter a mesma. Eu vou assumir que é 100 gramas, porque eu acho que vai ser mais fácil utilizando 100 gramas de benzeno. E aí, se a proporção é 1 para 3 para 6, vão ser então 300 gramas de ciclohexano e 600 de tolueno.
Para eu calcular a fração molar, eu vou primeiro precisar saber o número de mols de cada componente e o número de mols total. Então, eu utilizo a massa molar de cada um dos componentes e determino o número de mols de cada um dos componentes. A partir daí, eu somo esses três números de mols, chego num número de mols total de 11,37. Para chegar na fração molar, então, eu só preciso dividir o número de mols de cada componente pelo número de mols total. E eu chego nesses valores, a fração molar do benzeno de 0,11, do ciclohexano de 0,31 e do tolueno de 0,58. Esse próximo problema envolve entender um pouco da equação da hidrostática. Então, a gente tem um balão de vidro cheio de ar, ele está acoplado em um tubo de vidro que está ligado aí nessa coluna que é um pouquinho mais larga. No meio desse tubo de vidro, a gente tem mercúrio e água. E a água e o mercúrio não vão se misturar ali. E lá em cima da coluna de água, a gente tem um êmbolo que está sendo empurrado para baixo, uma força de 500 newtons. A área do êmbolo é de 10 centímetros quadrados. E esse êmbolo está a 2 metros, 200 centímetros do chão, né? A gente vê também que está especificado a altura de cada um dos pontos onde tem encontro de uma substância com a outra, né? Tanto da água com mercúrio quanto do mercúrio com o ar. A gente tem a densidade de cada um dos componentes e a gravidade. E o problema pede que a gente calcule a pressão que o mostrador ali daquele manômetro está dando, essa pressão F, considerando que a pressão externa é de 100 kPa. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é lembrar da definição de pressão, que é força sobre área. Vai ser a força do êmbolo sobre a área que ele está sendo aplicado. E aí a gente só precisa transformar de centímetros para metros. Por quê? Porque Newton por metro quadrado é a definição de Pascal, que é a unidade de pressão mais conveniente aí para o nosso problema. Próximo ponto de interesse é o ponto onde a água encontra o mercúrio. Veja que a gente não vai utilizar a diferença de altura entre o topo do cilindro de água e o fundo do cilindro de água, e sim a diferença de altura onde a água se encontra com o mercúrio, porque é ali que vai estar a diferença de pressão que a gente precisa. A gente não quer pressão no fundo, a gente quer pressão naquele ponto. Então a gente vai fazer como diferença de altura os 2 metros, que é o topo da coluna de água, menos meio metro, que é os 50 centímetros, que é a região onde a água encontra o mercúrio. A densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico e a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Além disso, somamos a pressão que a gente calculou na linha anterior. E chegamos em 514.700 Pascal. Para chegar na unidade de Pascal, precisamos lembrar primeiro que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é a definição de um Newton. E se dividirmos o metro que está em cima por metro ao cubo embaixo, ficamos com metro quadrado. Então, na prática, teremos Newton por metro quadrado, que é a definição de Pascal. O próximo ponto de interesse para calcularmos a pressão é onde o mercúrio encontra o ar. Nesse caso, a diferença de altura é entre meio metro, que é onde começa a coluna de mercúrio, e 0,35 metros, que é onde ela termina. Além disso, a densidade do mercúrio é de 13.600 kg por metro cúbico e utilizamos a pressão que calculamos no item anterior. Sendo assim, pela mesma transformação de quilograma metro por segundo vezes metro dividido por metro ao cúbico para Pascal, chegamos em 561.348 Pascal. Só que essa é a pressão que está dentro do balão de vidro de ar, mas não é a pressão que o aparelho está medindo, porque o aparelho mede pressão manométrica. Então a gente precisa subtrair a pressão externa, que é de 100 kPa ou 100.000 pascal. Isso vai terminar então numa pressão relativa manométrica, que é a pressão PF que o aparelho está medindo, de 461.348 Pascal, ou simplesmente 461 quilopascal. E é isso aí, agradeço você que ficou até o final do vídeo, espero que tenha sido muito proveitoso para o seu estudo. Continua com a gente aí nessa nova série de balanço de massa e energia. Agradeço você que está comentando, que está curtindo os vídeos.
compartilha também, isso ajuda bastante o canal a crescer. Manda aí nos grupos da engenharia, o pessoal da sua faculdade, para quem você quiser, na verdade, e que a gente possa estar expandindo essa comunidade de educação de vídeos educativos no YouTube. Agradeço você mais uma vez e tchau, até o próximo.